12 regras para a vida. Um antídoto para o caos. Regra número 8. Diga a verdade. Ou, pelo menos, não minta. Oliver Talk. Bem-vindo ao seu podcast de hoje. Enjoy! Eu sou Andreas Barreto e seja bem-vindo a mais um Oliver Talk. Hoje prosseguimos com a nossa famosa já análise das 12 regras de Jordan Peterson para uma vida mais ordenada e menos caótica. E hoje a gente vai falar especificamente da regra 8. Já faz algum tempinho que eu não atualizo vocês a respeito da saúde e da situação do Peterson, né? Na verdade não tem muitas novidades, ou pelo menos não muitas que tenham chegado ao meu conhecimento. Eu apenas agora estou fazendo algo que todo mundo pode fazer, que é acompanhar as atualizações postadas ou por ele próprio ou pela filha dele em ambas contas do Instagram, né? Sempre aparece uma reflexão, uma foto, às vezes é uma foto profissional, né, e não necessariamente de agora, mas às vezes aparece uma foto de um momento atual do Peterson, né? Salvo engano, hoje, na segunda-feira, dia 30, ele postou uma foto, a filha do Peterson, postou uma foto dele na casa dele, numa situação corriqueira ali de casa. Então, ou seja, ele já está bem melhor, né, e num processo aí de recuperação para nossa felicidade. E aí, então, antes de começar, não se esqueçam, né, jamais, nunca deixem de fazer essas coisas. Assinar o podcast Oliver Talk no Spotify, no iTunes, no SoundCloud e no Deezer. Ou no seu aplicativo de podcast favorito da Google Play ou Apple Store. Caso esteja ouvindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para as notificações. Eu quero começar a fazer um pedido aqui, gente. Todos os trabalhos vão ficar focados no canal Oliver Talk no YouTube, mas se vocês puderem dar uma força e assinarem o meu canal no YouTube, né, o meu canal ele é o meu nome, é André Assi, A-S-S-I, Barreto. Esse é o meu canal no YouTube. Eu preciso chegar a 1.000 seguidores e 1.000 assinantes, né? E 4.000 horas assistidas para ter lá algumas regalias específicas do YouTube. Então, quem puder fazer isso, eu vou agradecer. Vou começar a divulgar também o link por aí, tá? Mas quem puder só digitar meu nome no YouTube e lá assinar o meu canal, já vai estar me ajudando bastante. Então, vamos lá. A regra 8, que é a nossa regra de hoje, gente, ela trata sobre verdade. O que acontece? O sentido de verdade, porque verdade, enquanto tema filosófico, enquanto reflexão filosófica, é um tema que eu gosto bastante. E a verdade ela é estudada, né, por diversas áreas da filosofia, pela teoria do conhecimento, pela epistemologia, que não vem ao caso aqui eu explicar o que é cada uma delas, tá? Mas ela é em várias áreas da filosofia, a verdade é estudada. E lá a gente está falando de uma coisa, de um sentido da palavra verdade, que não é exatamente o sentido que o Peterson está falando aqui, né? A gente vai desenvolver aqui ao longo do podcast qual que seria esse sentido, mas para adiantar, esse sentido de verdade que o Peterson está falando aqui, ele engloba um certo sentido de sua verdade. Não é sua verdade no sentido relativista, né? Não é sua verdade no sentido de que se você falar que 2 mais 2 é 4, que 2 mais 2 é 5, então essa é sua verdade, acabou, ninguém pode contestar e fim de papo, né? Não é isso. Não é essa verdade, não é sua verdade nesse sentido que o Peterson está defendendo aqui nessa regra 8. Mas é uma regra, uma verdade mais associada à autenticidade, à sinceridade e menos à falsidade, auto-engano, né? Negação, etc, etc. E nesse sentido você pode ter a sua verdade, né? Ele próprio vai dar um exemplo ao longo do capítulo da regra, e que ele vai falar, olha, de um exemplo, o filho que vai fazer engenharia, porque a família o pressiona a fazer engenharia. Olha, qual que seria a melhor situação aí qual que é a verdade desse indivíduo, desse sujeito? Que não quer fazer engenharia, mas a família pressiona e ele eventualmente vai. Ele entrou num estado de negação, ele preferiu não dizer a verdade.
E provavelmente mentir também, né? Não, você vai fazer engenharia porque você gosta e você quer, quando na verdade ele não gosta e não quer, e enfim. ah, ou seja, ele ou omitiu a verdade ou literalmente mentiu. E isso é um problema, né? E aí, qual que é a verdade dele? A verdade dele é que engenharia não é legal, engenharia não é interessante, né? Então não é no sentido de sua verdade relativista, mas no sentido de sua verdade determinada, criada pela sua circunstância específica, né? Então, nesse sentido, a gente pode falar em nossa verdade, e o Peterson está falando nessa regra de verdade nesse sentido, menos de verdade no sentido científico, né? Epistemológico de verdade. Tanto é que no início do capítulo, né, o Peterson abre esse capítulo falando um pouquinho da experiência dele de estudante de psicologia, que ele estava lá num hospital psiquiátrico num determinado momento e foi abordado por pacientes, por uma paciente esquizofrênica, né, salvo engano. E aí ela faz uma pergunta ali se ela podia se juntar ao grupo dos estudantes e tal. E aí ele fala que naquele momento ele titubeou, né? Ele, poxa, o que eu falo? Eu falo uma mentirinha do bem aqui, entre aspas, né? E daqui a pouco a gente vai falar dessa questão de mentirinha do bem e mentirinha perigosa e mentirona. Eu falo não, pode ficar, e depois de 5 minutos sai fora. Ou já diz logo de cara para um paciente psiquiátrico, que provavelmente já está numa retração aí psicológica, etc. Também. Ou ele vai lá e pá, fala a verdade, nua e crua, né? O que fazer? E então ele fala que acabou, mesmo já nesse momento, acabou optando por falar a verdade. Fala, olha, não, você não pode se... Você não usou essas palavras, mas para nossa reflexão aqui... Alguém poderia falar, fala qualquer coisa aí, inventa qualquer coisa para esse paciente e mesmo que não seja verdade, não importa, é só para o contexto aqui funcionar, para a situação funcionar. Então, mas ele fala que mesmo isso deve ser evitado, né? Então, ou seja, dentro daquilo que eu estava falando antes também, a sinceridade deve ser o objetivo, né? Seja sincero, seja autêntico, fale a verdade. Né? E ou então no pior dos casos, pelo menos não minta. E aí vocês sabem também, agora a essa altura do campeonato, quem não sabia com certeza já sabe, que dentro desses capítulos do livro do Peterson ele vai recheando com referências bíblicas. Quando eu estava lendo e eu li até a essa altura do capítulo, eu pensei que ele ia mencionar em algum momento aquela passagem bíblica que diz: conhecerei a verdade e a verdade vos libertará, né? Mas essa passagem não aparece nesse capítulo. Aparecem outras questões bíblicas e tudo mais, mas essa passagem especificamente não conhece. Mas esta passagem me parece que tem muito a ver com esta regra também, né? Então, quando você conhece a verdade, e aí por consequência eu acho que é uma exegese, uma interpretação legítima, você passa a dizer também a verdade, porque agora você a conhece, senão você vai estar no auto-engano, né? Se você sabe que é verdade, mas não diz, né? Diz algo que contraria a verdade que você conhece, você está numa situação psicológica um tanto quanto complicada, né? E está num auto-engano pesado aí. E a partir do momento, então, que você conhece a verdade, você se torna livre, você se liberta, né? Então, é bem interessante isso daí, porque às vezes isso não é tão claro, né? Às vezes parece que a mentira por ser conveniente em alguns momentos, em algumas situações, parece que a mentira vai ser libertadora, mas na verdade não, é a verdade que é libertadora. E o Peterson vai dar alguns outros exemplos práticos e da experiência de vida dele também ao longo desse capítulo. E aí, uma outra coisa que me veio à mente quando eu estava até essa altura da leitura foi aquela frase famosa, né? A famosa frase do Dr. House, da série Dr. House: todo mundo mente. E aí a gente precisa... Qual que é a relação aqui, né? Então o Peterson seria uma espécie de poliana, né, de ingênuo, por achar que todo mundo vai dizer a verdade, ou que a verdade deve ser dita. Nossa, mas que coisa mais ingênua mesmo, né? Porque a mentira está totalmente imbricada nas nossas relações sociais, né? E isso que... A frase do House quer dizer isso, né? Quando ele fala todo mundo mente, ele está falando que a base das relações humanas, pelo menos na sociedade em que a gente vive atualmente, é a mentira, né? Tem até um episódio da série, na última temporada,
em que ele prova esse ponto e que ele fala o seguinte, ele está lá numa reunião com os médicos dele, e aí tem um médico que está olhando pro decote da médica. Aí o assunto é esse assunto da mentira e do todo mundo mente. E aí ele pega e destrói ali a situação, porque ele fala assim, ó, a fulana tá usando um decote para você olhar, e você está olhando, mas você diz que não tá olhando, e ela finge que não colocou um decote justamente para ser olhado, para chamar a atenção. Ou seja, olha, toda aquela situação tá absolutamente calcada na mentira, né? Um mente que tá olhando, a outra mente que não fez isso exatamente para ser olhado, quando na verdade ele estava olhando e ela colocou aquele decote naquele dia por uma situação específica que era ser olhada. Então, mas na verdade, em princípio, pode parecer que essas duas coisas estão em choque, né? Que existe um choque entre o que o Peterson está falando e entre aspas, a verdade sociológica do House. Mas na verdade não, porque o Peterson está falando justamente que essa tendência das pessoas para a mentira é um dos traços característicos do século XX, e isso criou uma série de problemas aí, né? Entre eles os problemas dos revolucionários, dos ideólogos e dos totalitários, né? No fundo, né, para traduzir isso dentro da linguagem que eu acho que todo mundo já se habituou aqui com o Peterson, a mentira ela também é uma forma de revolta contra o ser, né? A mentira nada mais é do que você tentar pegar a realidade e transfigurá-la à sua imagem e semelhança, né? Então, aí quando a gente coloca nesses termos, a gente consegue capturar um pouquinho mais a pegada séria dessa reflexão, né? Então, a mentira nada mais é do que isso, né? Lembrando, né? O ser para o Peterson é uma forma que ele fala que ele se refere a toda a realidade, né? O ser com S maiúsculo. Pois bem, depois, mais pra frente, ele vai dar um outro exemplo pessoal, que é do vizinho. Ele tinha um vizinho, num determinado momento da vida dele, ele tinha um vizinho que era bêbado. E aí esse vizinho bêbado, quando estava lá enchendo a cara e o dinheiro acabava, ele batia na porta do Peterson e queria vender um micro-ondas, vender alguma coisa para pegar um dinheiro e comprar mais cachaça. Aí o Peterson fala que fez isso algumas vezes, né? Comprou a quinquilharia lá do vizinho, até que chegou um belo dia que ele decidiu que ele não ia fazer mais isso, conversou com a mulher e tal, falou, olha, isso é errado em diversos sentidos, né? É errado porque você sabe que isso não é bom para ele, né? Você tá alimentando o vício do cara, né? Enfim, você tá fazendo... E aí, para conectar com a regra 7, fazer isso, né? Então, dentro desse exemplo, você tem um bêbado que você, direto ou indiretamente, alimenta o vício do bêbado, né? O que é conveniente fazer? Dane-se. O cara que enche a cara e enfim, né? Já era. Não é problema meu. Inclusive, porque se eu me negar a dar dinheiro aqui ou comprar o que ele quer vender, pode ser que ele me agrida, né? Pode ser que até me mate, sei lá. Então, o que é conveniente? É mentir. Falar, não, beleza, vai lá, compra lá. Não, vou comprar aqui essa coisa maravilhosa aqui e toque o dinheiro, né? Então, ele fala dessa temática de que muitas vezes se mente para agradar ou se mente porque é conveniente, mas lembra da regra 7. A gente tem que buscar o que é significativo e não o que é conveniente. E aí ele fala que depois do primeiro, nesse momento que ele se negou a comprar a quinquilharia do vizinho para ele comprar cachaça, o vizinho, por incrível que pareça, o vizinho, mesmo bêbado, entendeu e respeitou isso. E a relação deles melhorou, né? Então ele acabou buscando, ao buscar o que é significativo, né, acabou também por consequência, né, não por objetivo inicial, mas por consequência acabou se tornando conveniente também. A relação entre os dois se fortaleceu. Então, o que é essa mentira de que o Peterson está falando nessa regra, né? Então, essa mentira é a distorção da realidade. Ela é uma revolta contra o ser, da mesma maneira que o sujeito que busca o que é conveniente e não o que é significativo é um revoltado contra o ser. Da mesma maneira que lá o atirador em massa, o genocida, é um revoltado contra o ser. Então a gente consegue, né, cada vez mais, a gente já está em 2/3 do livro, a gente consegue ver uma linha, né? Cada regra é uma regra, evidentemente, né? Cada regra diz uma coisa diferente, mas existe uma linha que costura todas as regras, né? Que a gente deve evitar, a gente deve fugir dessa revolta contra o ser e buscar outros caminhos, né? Então a mentira, ela é a distorção da realidade, ou seja, ela é a distorção do ser.
E aí o Peterson cita, né? Então, agora o background bíblico que ele traz dentro dessa própria regra. Ele lembra um fato de conhecimento geral, que é que Satanás é o pai da mentira, né? E aí fica claro como é essa questão da mentira ser a distorção da realidade, ser a manipulação da realidade, né? E a ideia, então, olha só que interessante, né? A ideia de que o discurso, né? Então, como é que alguém pode acreditar que a mentira altera a realidade? Para acreditar que a mentira altera a realidade, a pessoa teria que acreditar que o discurso molda a realidade e não o contrário, né? E não a realidade que modula, né? Que controla o nosso discurso. Que é aquela coisa entre você ver o que você fala ou você fala o que você vê. Né? Se você vê o que você fala, então você também está com uma situação psicológica aí, patológica, né? O correto é você falar o que você vê e não ver o que você fala. Mas a mentira, então, é isso, né? E como bem lembra o próprio Peterson, e como bem sabe a maioria das pessoas, dentro do contexto cristão, Satanás é o pai da mentira, né? Então é o sujeito, é o ser, é o anti-ser, né? Que quer distorcer a realidade, certo? Então, prosseguindo aqui, né? Aí outras duas temáticas que são importantes aqui quando a gente está falando de verdade e de mentira, né? Primeira delas é aquela desculpa clássica que as pessoas falam, não, eu não menti, eu apenas omiti a verdade. Né? E aí o Peterson fala que isso é meio... isso talvez não seja uma coisa tão pequena assim, né? As pessoas tendem a tratar isso como uma espécie de pecado negativo, né? Então quando você vai lá, né? Vamos supor, você vai lá e pratica adultério, né? Isso é uma coisa positiva, é um ato, né? Agora quando você omite alguma coisa e algo acontece devido a essa sua omissão, isso pode ser interpretado ou é interpretado como uma espécie de pecado negativo, né? E isso ou deveria ser encarado como algum tipo de problema. Então, duas coisas que o Peterson fala nessa regra não fica se escorando muito nessa história de que, não, eu não menti, eu omiti, porque talvez isso seja tão ruim quanto mentir. E também não tem muito essa história de mentirinha pequena, mentirinha leve, mentirinha branca, mentirinha... Não, essa aqui é a mentirinha pequenininha que Deus perdoa e não sei o que, não sei o que. O Peterson ele vai dizer que, na verdade, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas a mentirinha pequena, ela sustenta as mentiras grandes, né? A mentira grande é uma bola de neve constituída de flocos de pequenas mentiras, né? Pelo menos segundo o Peterson. Aí eu tenho aqui algumas citações, né? Algumas reflexões e algumas citações que eu vou trazer para vocês. Na página 222, para quem eventualmente quiser acompanhar essas citações que eu vou fazer agora e as que eu fiz anteriormente nos podcasts anteriores, quando eu terminar entre a regra 8 e a regra 9, eu vou soltar para os contribuintes do Apoia-se um novo e-book, né? Então, o que eu fiz? Da regra 1 à regra 4, eu peguei a arte do Romanini, peguei as minhas anotações, passei a limpo num Word, coloquei as citações, coloquei referências, coloquei outras dicas, fiz tudo isso num Word bonitinho da regra 1 à regra 4, salvei em PDF e a gente, né, o Luciano e eu, disparamos para quem contribui com a gente lá no Apoia-se, né? apoia.se/OliverTalk. Aí, o que acontece? Agora, a gente vai fechar outro bloco de 4 regras, né? Então, o bloco da regra 1 a 4 já foi, agora vem o bloco da regra 5 a regra 8. Eu vou fazer isso novamente, e quando eu fizer isso, todas essas citações que eu coloquei aqui, eu vou colocar nesse material lá. Só que ele vai ir só para os ouvintes, só para os contribuintes, porque, óbvio, né, quem contribui com a gente tem todas essas vantagens. Fica aí uma dica, né, já fica o merchan, no nosso próprio merchan, o auto merchan, para você ir lá no apoia.se/OliverTalk e contribuir com a gente e ter acesso a esse tipo de vantagem e outras, tá? E também aproveitando para prestigiar o Romanini, tanto na loja, na Wake Up Imperium,
e na sua plataforma de podcasts, que já está a todo vapor, pelo que eu sei, a Speak Up Imperium. Então não deixem de prestigiar e também de assinar a nossa lista de e-mails, olivertalk.com/lista. Tudo isso está na descrição do podcast. Quando vocês fazem isso que a gente pede, a gente só consegue crescer e funcionar melhor e trabalhar mais. Então pedimos aí encarecidamente que você que nos ouve faça isso, por favor. Então vamos lá para as citações que eu falei. Na página 222, o Peterson diz o seguinte: ao explorar corajosamente, ao enfrentar o desconhecido voluntariamente, você reúne informações e constrói o seu eu renovado a partir dessas informações. Por que eu grifei essa parte e eu quis trazer ela aqui para vocês? Isso é uma forma de enfrentamento do caos, né? Então, sempre lembrando, outra linha que costura todas as regras é a linha da dicotomia entre ordem e caos. Isso é muito importante para o pensamento do Peterson. E aí o que acontece? Por diversas vezes ele fala, e eu já falei algumas vezes, que o caos não é o mal, né? O caos é o tipo de coisa que pode te levar a superar isso daqui, né? Então, para você melhorar enquanto ser, enquanto indivíduo, enquanto pessoa, você precisa enfrentar o caos, né? Então o caos é o que vai te dar um empurrão para melhorar muitas vezes, né? Então o caos é necessário, o caos faz parte. Depois, na página 223, ele diz o seguinte: apenas a filosofia mais cínica e sem esperança insiste que a realidade poderia ser melhorada pela falsificação. Porque aí o que acontece? O sujeito mente. Aí ele começa a achar que a realidade tem que se adaptar à sua própria mentira, né? E aí é claramente o caso, e o próprio Peterson vai dizer isso, é claramente o caso dos revolucionários quando eles se deparam com o fracasso dos seus projetos, né? Então o cara viu que toda a tentativa de implementação do socialismo deu errado. Aí ele inventa, o que ele faz? Ele inventa uma mentira. Ele fala, não, mas esse não era o socialismo verdadeiro. Né? Pode ser que ele esteja consciente disso, ou pode até ser que ele seja muito limitado, né? Muito burro, e diga isso de maneira inconsciente, mas é isso que acontece, né? Então, isso aí, algo que te permita isso é a filosofia mais cínica e sem esperança, que insiste que a realidade pode ser melhorada pela falsificação, né? Então você vai claramente falsificar a realidade em nome de salvar a sua mentira. Né? Isso é um pecado aí, talvez não no sentido religioso também, né? Porque mentir é pecado, mas no sentido geral, social, isso daí também é bastante complicado. Essa filosofia julga o ser e torna-se como iguais e os considera falhos. Ela denuncia a verdade como insuficiente e o homem honesto como iludido. É uma filosofia que tanto ocasiona quanto justifica a corrupção endêmica do mundo, né? Então veja, aí a gente já está num tipo de mentira. Veja como aquela coisa da bola de neve faz sentido, né? O militantezinho imbecil mas solitário, que individualmente diz que não, na verdade o experimento socialista da União Soviética, do Camboja, da China, de Cuba, da Coreia do Norte, não foi o verdadeiro experimento socialista. Isso é a mentirinha pequena, quando ela é dita por um indivíduo, que vai virar uma bola de neve, a ponto de tantos e tantos acreditarem e escreverem a respeito dessa suposta deturpação, e permitir que outros tantos continuem buscando esse ideal falho, esse ideal miserável da realização do socialismo, por exemplo, né? Então, ou seja, o Peterson defende essa tese, né? Que a mentira grande ela é um somatório de mentirinhas. Então, esse somatório de mentirinhas permite dar um sustento para essa ideia, de que, por exemplo, o socialismo ainda pode dar certo, né? Um tema que me veio à mente também quando a gente ler esse livro foi alguém poderia, voltando até naquilo que eu falei lá do Dr. House, né? Mas como que fica então a vantagem social da mentira? A gente precisa avaliar à luz disso tudo aqui, e óbvio que ninguém é obrigado a concordar 100% ou concordar
qualquer porcentagem com o Peterson, né? Mas isso pode nos ajudar a reavaliar o papel dessa vantagem ou suposta vantagem social da mentira. Será que se as pessoas fossem honestas o tempo todo, né? Fossem autênticas o tempo todo, será que a gente teria o caos social, né? Tem aquele filme também, O Mentiroso. O filme acaba tendo essa moral da história, né? Que se você não for... Tem até a cena lá que o Jim Carrey conversa com o filho dele, que ele fala, olha, quando sua mãe estava grávida de você, ela estava feia, parecia um pato, não sei o quê. Só que eu não podia falar isso pra ela. Eu tinha que falar, não, tá tudo bem, você tá linda, blá, blá, né? Ou seja, aparentemente isso é uma mentirinha com uma vantagem social, né? Agora, para o Peterson... isso pode ser questionado, né? Entre outras coisas, porque essa vantagem, a suposta vantagem social da mentira cria conformados, né? E aí tem um pouco a ver com essa citação da página 224 que eu vou fazer agora. Então ele coloca aqui, entre aspas, aconteceu o que eu queria? Não. Então o mundo é injusto. As pessoas são invejosas e burras demais para entender. Outra coisa que ele fala, né? Essa normalização e normatização da mentira, ela cria arrogantes, né? Então, vamos lá. Existe o ser, mas esse ser não me agrada, então eu vou mentir. Quando eu minto e a minha mentira não funciona, a minha mentira não dá certo, eu me revolto contra o mundo. Esse é o esquema de coisas. Como ele diz aqui, aconteceu o que eu queria? Não. Então o mundo é injusto, as pessoas são invejosas e burras demais para entender. É culpa de alguém ou de alguma coisa. Essa é a voz da inautenticidade, né? No finalzinho eu vou falar um pouquinho sobre essa questão da autenticidade, mas por incrível que pareça, essa é uma palavra que aparece pouco aqui nessa regra 8, mas eu acho que a gente pode usar ela para resumir todo o argumento. Mas a gente volta nisso mais para frente. Há uma distância muito curta daqui para eles devem ser impedidos, eles devem ser machucados, ou então eles devem ser destruídos. Sempre que você ouvir sobre um acontecimento incompreensivelmente brutal, essas ideias se manifestaram. Então, ou seja, mais uma vez aqui, não é a única leitura possível que dá para fazer, mas é uma leitura possível. Mais uma vez, é o revolucionário. Né? Quando o revolucionário ele não cai no auto-engano, mas ele olha lá para o seu experimento socialista e ele fala, meu Deus, e agora? Agora que eu estou vendo que isso aqui não deu certo, né? Então ele vai falar, nossa, o mundo é injusto, a humanidade... Quantas vezes você não ouviu um socialista falar, o socialismo é bom, é que o homem é egoísta, o homem não está preparado para o socialismo, ou seja, como se o socialismo fosse uma coisa superior ao próprio homem, né? A culpa é do mundo, a culpa é das pessoas, da inveja das pessoas. E o que a gente deve fazer com essas pessoas, então? Elas devem ser impedidas, devem ser machucadas ou devem ser destruídas. Isso é a essência do pensamento revolucionário também, num certo sentido, né? E ele também vai mencionar novamente, né, um dos seus ídolos intelectuais, que é o Solzhenitsyn, né, autor de Arquipélago Gulag, e aí ele vai falar, né, que essa conivência com a mentira, esse tipo de racionalização, né, esse tipo de gambiarra mental que as pessoas criam para justificar a mentira, é o que lá no outro polo, né, de consequências das nossas ações, é o que vai acabar acobertando Stalin. Né? É o que vai acabar criando aquelas pessoas que estão vendo as mazelas de um Stalin, de um Mao Tse-tung, de um Pol Pot e não admitem, ou admitem apenas no seu interior, mas exteriorizam isso de uma forma mentirosa, falam, não, tá tudo bem, é assim mesmo, fazer o quê? Né? É o sujeito que vai lá, é também o Eichmann do nazismo, né? Mas não, eu só assinava o papel e fazer o quê, né? Não, tudo bem, paciência, né? Esse tipo de normalização e normatização, como eu disse, é o que acaba a consequência disso lá no final da equação sempre é mais grave e pior do que parece. Depois, na página 226, o Peterson menciona o Viktor Frankl, né? Eu ia mencionar o Viktor Frankl quando eu falei da regra 7, sobre buscar aquilo que é significativo, né? Porque
o Frankl tem o livro Em Busca de Sentido, né? E aí sentido, significado são palavras que estão próximas. Mas eu acabei esquecendo. Aí eu mesmo me deparei aqui na página 226 com o próprio Peterson mencionando o Viktor Frankl, né? É claro que todo esse livro é uma reflexão do Peterson, né? Os autores que fizeram a mente dele vão aparecendo ao longo do livro, é claro, é evidente, mas o objetivo, né, o foco aqui também não é ficar, né, explicando Freud, explicando Jung, explicando Frankl, etc, etc. Mas o Peterson menciona aqui o Viktor Frankl. Eu não lembro se ele mencionou já antes, confesso que aí a memória me trai, eu teria que checar. Mas ele diz aqui na página 226, em um parágrafo que eu vou compartilhar com vocês também, ele diz assim: Viktor Frankl, o psiquiatra e sobrevivente do campo de concentração nazista, que escreveu o clássico Em Busca de Sentido, chegou a uma conclusão sociopsicológica semelhante. A existência do indivíduo desonesto e inautêntico é a precursora do totalitarismo social, né? Então o Peterson vai fazer claramente um link, né? E aí ele prova que ele não está sozinho nisso, entre essa inautenticidade, esse auto-engano, essa aceitação da mentira e o totalitarismo social. Sigmund Freud, de sua parte, acreditava analogamente que a repressão contribuía de uma forma nada trivial com o desenvolvimento da doença mental. E a diferença entre a repressão da verdade e uma mentira é uma questão de grau, não de tipo. Alfred Adler sabia que eram as mentiras que alimentavam a doença. Carl Jung sabia que os problemas sociais atormentavam seus pacientes e que esses problemas eram causados pela inverdade. Todos esses pensadores, centralmente preocupados com a patologia tanto individual quanto cultural, chegaram à mesma conclusão. As mentiras deformam a estrutura do ser. A inverdade corrompe tanto a alma quanto o Estado. E uma forma de corrupção alimenta a outra. Então, o que acontece? Basicamente todo mundo admitiu aí, à luz dentro do seu próprio esquema conceitual e repertório teórico, isso que o Peterson está colocando aqui, né? Então, às vezes até a questão da mentirinha branca, né? Ela é literalmente uma mentirinha branca, uma coisa que você vai contar uma vez só, literalmente uma vez só. Você não vai normatizar isso daí, você não vai ensinar isso aí pro seu filho, ensinar isso aí pros outros, falar, não, aqui é essa mentirinha, tudo bem, essa aqui também, né? Porque realmente, né, o negócio vai virando um ciclo e vai se tornando uma coisa que você se repete. E uma outra coisa importante que eu me lembrei lendo esse trecho aqui do Peterson, porque já perguntaram muitas vezes para ele o que fazer quando você está sendo doutrinado na faculdade por um professor doutrinador. E aí realmente existe uma disputa de posições que uns vão falar que você tem que enfrentar. Você tem que dizer a verdade, portanto, né? Você tem que enfrentar, expor, etc, etc. E outros que vão ter que falar, olha, não, você está vendo que aquilo ali é mentira, você está vendo que aquilo ali é doutrinação, mas é melhor você ficar quieto, tirar suas notas, bola para frente, segue o jogo. O Peterson é radicalmente contra essa última posição. Ele acha que você tem que chutar o pau da barraca. Claro, chutar o pau da barraca no sentido metafórico aqui, né? Talvez não necessariamente no sentido de conflituosidade e etc. Mas você não pode tolerar esse tipo de comportamento em você mesmo. Falar, não, eu sei que é mentira, mas eu vou aplaudir aqui, bater palma e dar um sorrisinho e fingir que é legal, que é verdade, quando eu sei que não é, tá? Então ele sempre fala que quando você se depara com um professor doutrinador, você precisa ser autêntico, né, diante dessa situação e enfrentá-la e não simplesmente criar uma racionalizaçãozinha mental e falar, não, eu vou tirar aqui minhas notinhas e fingir que nada está acontecendo, bola para frente, segue o jogo, né? Você pode correr esse risco de normatizar esse tipo de pensamento dentro de você e isso daí vai extrapolar para coisas bastante piores, né? Na página depois 235, né, eu não tenho exatamente uma citação aqui, ele fala, e aqui tem uma outra temática que ajuda a entender essa ideia nossa de verdade, de qual verdade o Peterson está falando nessa regra, né? Não é bem a verdade da lógica, por exemplo, mas é a verdade humana propriamente, a gente poderia dizer.
que ele fala não minta, né? Óbvio, essa é a mensagem, e especialmente para si mesmo, né? Então, que tipo de coisa é essa que você pode fazer que é mentir para si próprio? Porque mentir para os outros, né? Pelo menos para mim, é muito claro porque que se mente para os outros. Sim, de bate-pronto, né? De imediato. Agora, mentir para si mesmo já é um pouco mais obscuro para o meu entendimento. Mas com o passar do tempo, a gente vai entendendo também por que as pessoas mentem para si mesmo, né? Então, quando você mente para os outros, você está enganando os outros. Quando você mente para si, você está numa condição de auto-engano. E dependendo do grau em que isso está instalado na sua mente, isso pode ser algum tipo de perturbação mental até mais grave. Aquela questão que eu falei, né? Do você falar... Você ver o que você fala e não você falar o que vê. Isso é uma perturbação mental por definição, né? E quando você começa a acreditar demais no seu auto-engano, aí você pode entrar na mentira inconsciente, que é uma coisa que o Peterson até duvida aqui um pouco disso na regra, mas já está tão habituado a mentir que já mente até automaticamente, né? Já mente inconscientemente. Isso realmente é um problema, tá? Então, mas essas duas coisas devem ser evitadas. O engano e o auto-engano. Tá? E ele também menciona um outro fato ao longo desse capítulo, que é viver conforme a verdade vai gerar conflito. É inevitável. Né? Então a gente pode agora, eu acho, mais uma vez, voltar no exemplo que eu dei lá das vantagens sociais da mentira. Olha, falar a verdade vai em algum momento gerar... ou pode, pelo menos, gerar algum tipo de conturbação social para você? Olha, pode. É inevitável. Isso vai acontecer em algum momento, né? Não tem jeito. Ou você aceita isso ou você se rende à mentira, tá? Então vai trazer algum mais cedo ou mais tarde, em maior ou menor grau, dentro do exemplo lá que a gente falou, né? Se sua família quer que você faça engenharia, mas você quer fazer teatro, e você falar a verdade, isso vai depender do público que está te ouvindo, né? Pode ser que a pessoa fale, pô, caramba, o cara teve coragem de vir falar, admitiu, né? Enfrentou, questionou, mas você vai colocar isso de uma maneira racional também, é claro. Pode ser que te dê um voto de confiança por ter tido essa atitude. Ou não, pode ser que tenha uma insistência, né? E aí vai ser conflituoso, vai ser desagradável. Mas isso faz parte do pacote aí da verdade, né? Depois, na página 238, onde ele desenvolve um pouco aquela ideia que eu falei, né? Que para a gente chegar na mentira grande, primeiramente a gente precisa da pequena, né? Então, como eu disse, o Peterson, ao longo dessa regra, ele rebate essa ideia de que a mentirinha pequena tá tudo bem, ele rebate essa ideia de que omitir a verdade tá tudo bem. Não. O negócio é dizer a verdade mesmo. Ou, pelo menos, não mentir, tá? E aí, na página 239 e 240, tem algumas citações aqui interessantes que valem a pena de serem lidas. Ele diz aqui o seguinte, na 239, sobre mentirinhas. Primeiro, uma mentirinha. Depois, várias mentirinhas para dar suporte à mentirinha. Depois disso, um pensamento distorcido para evitar a vergonha que essas mentiras produzem. Então, mais algumas para encobrir as consequências do pensamento distorcido. Então, o que é ainda mais terrível, a transformação através da prática dessas mentiras, agora necessárias, em uma crença e ação automatizadas, especializadas, estruturadas e neurologicamente classificadas como inconsistentes, entre aspas. Aí. Em seguida, ocorre o enfraquecimento da própria experiência, pois uma ação baseada em falsidade não consegue produzir os resultados pretendidos, né? É aí que vai vir o sujeito revoltado, né? Ele mente, acha que a mentira vai gerar o resultado esperado, mas ela não gera, ou seja, o resultado pretendido não aparece. Mesmo que não acredite em paredes de tijolo, você ainda se machucará ao se lançar contra uma. É aquilo que eu falei, né? É a realidade que tem que moldar a nossa linguagem, não a nossa linguagem moldar a realidade. Se eu falar que um muro é uma piscina, um muro vai continuar sendo um muro. E se eu me jogar, né, em direção a um muro, eu vou sofrer o choque. Não vai acontecer o mesmo que acontece se eu pular numa piscina. Então, né, claro que isso é o nível drástico, né, da patologia mesmo,
mas a coisa começa pequena, ou pode começar pequena. E aí ele diz, então você vai amaldiçoar a própria realidade por ter produzido a parede. Então, ou seja, ainda pode acontecer isso, né? Você vai lá, salta em direção à parede, se machuca, tem o choque, e aí em vez de você falar, putz, isso é uma parede, eu menti, eu estava errado, é capaz de você culpar a parede. Não, a culpa não é minha, a culpa é da parede, né? As pessoas, muita gente não percebe como a mente acaba se estruturando em torno desse tipo de coisa, né? É aquele livro do Theodore Dalrymple, A Faca Entrou, né? Que ele está entrevistando um criminoso que matou uma pessoa esfaqueada, e aí o criminoso fala, não, a faca entrou, não fui eu que enfiei a faca lá, a faca entrou, né? Ou seja, já normatizou tanto o absurdo da negação da realidade que as pessoas soltam coisas como essa na linguagem verbal e nem percebem o absurdo que estão falando, né? E aí tem uma citação na página 240 agora, né, que se inicia na página 240, que diz o seguinte: torturado pelo fracasso constante, né, ou seja, o mentiroso, torturado pelo fracasso constante, o indivíduo se torna amargo. A decepção e o fracasso se juntam e produzem uma fantasia. O mundo está empenhado em meu sofrimento pessoal, em minha queda particular, em minha destruição. Né? Isso daqui é, mais uma vez, o revolucionário. Eu preciso, mereço, devo ter minha vingança. Ó o revoltado contra a realidade que pratica o tiro em massa. Esse é o portal do inferno. É quando o submundo, um lugar terrível e desconhecido, transforma-se na própria miséria. Né? Então, realmente, esse capítulo é bastante assim, incisivo, né? É bastante forte naquilo que está sendo pontuado e nessa ideia de que, então, a gente não deve mentir, mas falar a verdade. Então, por fim, né, o Peterson encerra todos os capítulos com o título, né? Ele começa e termina do mesmo jeito, diga a verdade, ou pelo menos não minta. E aí, se a gente quiser traduzir isso numa outra linguagem, seja autêntico, fuja da falsidade, fuja da insinceridade, tá? Então eu acho legal essa ideia do autêntico, né? E às vezes é melhor, ainda dentro da toada aqui dessa regra, é melhor você pecar pela autenticidade do que pecar pela falsidade, pecar pela autenticidade entre aspas, né? Que aí muita gente defende, e eu acho que com toda justiça, e eu sou uma pessoa que faz isso, às vezes o Bolsonaro parece que ele está pecando, mas pelo menos ele está pecando pela autenticidade, né? Quando ele vai e fala as coisas que ele fala, ele está realmente falando o que ele pensa. Melhor assim do que aquela pessoa que pensa a mesma coisa, mas disfarça com pompa, né? E portanto mente e diz outra coisa. Né? Então menos mal, melhor ser autêntico e fugir da falsidade. Esse é um bom caminho aí, né? E o Peterson estaria de acordo com isso. É o seguinte, acompanhe o Oliver Talk nas redes sociais. Estamos no Facebook e Instagram, sempre buscando por Oliver Talk tudo junto. Não deixem de me acompanhar nas minhas redes sociais. Basta procurar por Andrés Barreto no Facebook e no Twitter. E também, vamos lá, se inscrever no meu canal no YouTube, o André Assi Barreto. Muito obrigado e até a próxima. Oliver Talk. Este é o fim do seu podcast. Muito obrigado.